Fala aí, Master Player! Tudo beleza? Eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui toda semana no canal do Game Ação para falar sobre educação com entretenimento. A cada semana um conteúdo diferente, com atividades diferentes, dinâmicas diferentes. Hoje a gente vai falar de uma coisa séria. Você quer ganhar dinheiro com treinamento utilizando jogos, dinâmicas? Sabe como cobrar? Vamos falar sobre como ganhar dinheiro ou como cobrar, ou como desenvolver o seu conteúdo e ter um ganho efetivo através da educação com entretenimento e de atividades gamificadas. Vamos nessa! Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero que você entenda, tudo que eu vou falar aqui diz respeito à minha experiência como profissional na área de educação com entretenimento. Mais de 16 anos nessa área, eu entendi muito como funciona o processo de valores, honorários, quanto cobrar, como cobrar, o impacto de cada uma dessas ações nas minhas atividades. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência. É provável que você se depare com um ou outro instrutor que tem algum tipo de experiência diferente. Inclusive, os valores que eu vou colocar, eu preciso dizer que a gente está falando aqui de valores em 2023, eu estou em agosto de 2023, então se esse vídeo for visto mais para frente, eu não sei o quanto de variação teremos em relação aos valores que são cobrados, é apenas uma referência para você, beleza? Vamos lá! A primeira coisa que você precisa entender na hora de precificar o seu treinamento, na hora de determinar quanto você vai cobrar, é saber que tipo de público você trabalha. Quem é seu público-alvo? Quem é o seu cliente? Quais são as pessoas que serão beneficiadas pelo seu tipo de treinamento? Você vai atuar com organização? É organização pequena? É média? É grande? Você vai atuar, por exemplo, com pessoas físicas? Vai fazer treinamentos abertos? E esses treinamentos são voltados para esse público? Cada tipo de público, seja ele empresarial, vários níveis, e seja ele também um público pessoa física, tem noção de preço e de valor completamente diferente. Por isso é fundamental determinar o seu público-alvo. No caso específico aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre empresa, sobre eventos corporativos, mas você também pode pensar como é que seria isso no ambiente de pessoa física. Uma coisa que é legal quando você utiliza jogos em treinamento é você ter ideia do impacto do jogo em termos de tempo e quanto isso refere-se ao ganho que você está tendo. Vou dar um exemplo. O Batalha de Sedan é um jogo que a gente tem, que é muito legal. O Batalha de Sedan, quando eu aplico, eu demando mais ou menos 1 hora de treinamento entre a explicação, a aplicação do jogo e o CAB, o ciclo de aprendizagem vivencial. Imagina um treinamento de um dia, portanto de 8 horas. Se 1 hora desse treinamento eu uso o Batalha de Sedan, eu sei que o Batalha de Sedan é um jogo que me gera um retorno determinado e financeiro de 1 hora. Então quando você começa a determinar os valores que você cobra por treinamento, você também começa a entender quanto cada jogo te gera de ganho financeiro em termos do tempo que ele ocupa do teu treinamento e a entrega que esse jogo tem. Essa é uma outra informação bem legal na hora de você pensar como estruturar o seu treinamento através dos jogos e a precificação disso. Vamos falar um pouquinho sobre prospecção. Quando eu comecei os treinamentos com jogos, a gamificação ainda era pouco conhecida. Existia a palavra, existia a gamificação, mas era pouco conhecida. Eu comecei em 2007. Veja aí quantos anos isso já tem. Então, como era pouco conhecida, eu optei por fazer eventos de demonstração. Hoje em dia, eu sei que os eventos de demonstração, eles são muito bons também, não só para apresentar a atividade, mas para apresentar a sua capacidade como instrutor. Então, realizar prospecção através de eventos abertos ao público é muito bom para você se posicionar e as pessoas começarem a perceber o valor do seu treinamento posteriormente. Você chega numa empresa, seja ela pequena, média ou grande, e apresenta o seu treinamento, e eles não têm conhecimento prévio do seu trabalho, não tem nenhum material que te ajude a dar o devido valor para o seu trabalho, é difícil ele considerar o que você estiver cobrando como caro ou barato. Na realidade, se ele não tem parâmetro, ele vai estar sempre achando caro e a briga vai estar sempre sendo por preço. Então, o primeiro passo é você se apresentar para o mercado. Quanto mais eventos você puder fazer abertos ao público, em cima de temas que você domina completamente, para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho, conhecer a sua metodologia, legal. Eventos como esse ajudam você a se desenvolver e ser conhecido no mercado. A partir do momento que as pessoas começam a te conhecer, você já pode começar a pensar nos valores que você vai cobrar. E aí vamos a alguns padrões e alguns parâmetros. Normalmente existe um parâmetro que é o honorário de professor de educação, professor de faculdade. Um professor de faculdade, na graduação, ele recebe em
torno de 25, 30, 35 reais, 40 reais. Isso eu estou falando de Nordeste, em especial a Bahia. Esse valor varia muito de uma instituição para outra, mas é mais ou menos o valor que um professor recebe a depender da sua instituição. Já um professor de pós-graduação, ele vai receber entre 90, 100 até 150 reais, em alguns casos mais do que isso. Então, dependendo da instituição, tem instituição que vai pagar 200, 250 até 300 reais ou mais a hora do instrutor em pós-graduação. Mas, na média, boa parte das instituições, pelo menos da Bahia, elas estão pagando nessa faixa de 90 a 150 reais a hora. Esse valor, ele é um parâmetro para você, porque o valor que você vai cobrar de uma empresa, ele é uma referência para a empresa em termos do que é cobrado por outras organizações. Você não vai cobrar para a empresa um valor de honorário. O meu honorário é 90 reais a hora, 120 reais a hora, 150, 200 reais a hora. Não, para a empresa, você vai cobrar um valor por turno. Por exemplo, um treinamento de 4 horas, aí eu cobro R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000. Um treinamento de 8 horas, eu vou cobrar R$2.000, R$4.000. Ou seja, dependendo da quantidade de carga horária, você vai determinar um valor por turno. Raramente você vai entrar nos valores de honorários individuais. Isso é muito mais comum quando você vai fazer trabalho de consultoria, seja consultoria de RH, consultoria em gestão, seja lá o que for, você vai mais para o valor de honorário, tá? No caso de treinamento, você vai para o valor do treinamento. E normalmente a gente está trabalhando com 4 ou 8 horas ou mais do que isso. 8 horas quando eu falo os workshops de 8 horas. Se você vai fazer uma palestra e você vai utilizar atividades gamificadas, o valor da palestra ele é diferente também, tá? Então, em termos de honorários, o valor que você cobra para uma palestra costuma ser bem maior do que o valor que você cobra para um treinamento em termos de honorários. Por quê? Porque na palestra, se você vai pegar uma palestra para, sei lá, 50, 60, 80, 100, 200 pessoas, o nível de preparação e cuidado ele é grande e aquela hora que você está lá dando a sua palestra, você acaba fechando a sua manhã, por exemplo. Imagina que a sua palestra é 9 da manhã. Você não vai fazer mais nada de manhã, você só vai fazer aquela palestra. Portanto, o valor que você vai cobrar normalmente é um valor que cobre teus custos e cobre o teu valor como profissional dentro de 4 horas. E aí esse valor ele pode variar de acordo com a quantidade de pessoas e com o tamanho da empresa e o tipo da empresa. Você vai fazer uma palestra para 80 pessoas, para uma empresa de um segmento com poucos funcionários, um segmento que não é muito conhecido, é diferente de você fazer uma palestra, por exemplo, para uma indústria ou uma grande organização que você sabe que eventualmente faz isso mais vezes, tem grandes convenções, e quando essas empresas vão procurar palestrantes, elas procuram palestrantes renomados que têm faixa de valor muito maior. Então, a depender do tipo de cliente que você estiver trabalhando, tanto para a palestra quanto para o workshop, você vai ter uma pequena variação deste preço em função deste perfil de cliente. Existem os valores que são valores para eventos fechados e valores para eventos abertos. Os valores para eventos fechados são esses aí que eu estou falando para você, e aí vai variar muito, obviamente, de cada perfil. Quando eu comecei, eu trabalhava sempre com valores muito próximos do que é pago para um professor. Então eu pegava lá um valor que era de 100 reais, por exemplo, na pós-graduação, multiplicava isso por 4, dava 400, colocava uma margem, colocava o valor do custo dos materiais, aí eu chegava a R$1.000, por exemplo, para fazer um evento de 4 horas, isso lá em 2007. À medida que a gente vai se desenvolvendo, vai ganhando mais conhecimento, o nosso valor de mercado vai aumentando, a demanda aumenta, você tem mais demanda do que oferta de tempo. No meu caso, muitas vezes eu não tinha tempo, né? Nos últimos anos, graças a Deus, pouco tempo para poder atender a demanda. Então, quando você tem muita demanda, pouca oferta de tempo, o preço ele tende a aumentar um pouco mais. Isso vale para qualquer palestrante, para qualquer consultor. Então, você vai adequando o seu valor. Para isso, você precisa entender qual é o valor de mercado, especificamente, no caso aqui, Bahia ou Nordeste, e qual é o valor de mercado de São Paulo. Se eu vou fazer um evento em São Paulo, a média de valor que é cobrado em São Paulo é diferente do que é cobrado na Bahia. Então, você também precisa ter essa percepção. Se você vai fazer um evento na Bahia para uma empresa que vem de São Paulo, essa empresa tem um conhecimento de valor diferente daquela empresa que está na Bahia e que convive com valores menores do que aqueles valores que são praticados em São Paulo. Então, outro ponto importante é você também fazer pesquisa de preço, identificando quais são os preços médios que são cobrados pelos seus concorrentes ou pelas empresas que atuam no segmento. Então, o valor de um treinamento ele vai variar bastante de acordo com esses pré-requisitos. É importante lembrar, o seu honorário, o seu valor de mercado atual baseado no nível de conhecimento que as empresas têm
de você, nos materiais ou no custo dos materiais que você vai utilizar. Então todos esses elementos são considerados na hora da precificação. Já para os eventos abertos ao público, você vai cobrar um valor por pessoa. E aí não tem muito jeito. O seu valor vai ter que ser um valor quanto mais possível adequado for ao que já é cobrado no mercado. Aí é pesquisa. O valor vai variar bastante. Você vai fazer uma palestra, você vai fazer um workshop, e quando eu falo evento aberto ao público, é aquele evento onde a pessoa pode se inscrever. Vou lançar um curso. Esse curso ele tem, sei lá, 16 horas. A pessoa vai se inscrever. Você vai ter que pesquisar no mercado qual é o valor médio do que está sendo cobrado pelas empresas que fazem cursos de 16 horas, ou até mesmo de 8 horas como um parâmetro para você. Então, uma vez que você pesquisa, que você tem esse valor, você vai determinar o seu preço. Às vezes o preço um pouco mais barato, quando você ainda não tem um conhecimento de mercado, quando você não tem ainda um valor de mercado, onde as pessoas ainda não conhecem o seu trabalho, então naturalmente você vai diminuir um pouco esse valor, ou você vai colocar um valor um pouquinho mais caro, um pouquinho mais alto, quando você já tem uma posição de mercado muito firme, as pessoas já te conhecem, o seu produto já é conhecido, então isso aí é muito mais fácil você determinar um valor um pouquinho mais alto. Mas o parâmetro, o valor de mercado, você precisa pesquisar. Por fim, você precisa entender como funciona a evolução dos valores ao longo da sua carreira e também em relação ao seu segmento. Existem segmentos onde a percepção de valor ele aumenta. Vou dar um exemplo para você. Todas as empresas que se deram muito bem durante a pandemia e pós-pandemia estão nadando de braçada, segmentos que cresceram bastante, a percepção de valor para o investimento em treinamento melhorou bastante. Então, cobrar dessas empresas um valor que seja compatível com esse momento, essas empresas, quando elas vão procurar treinamento, às vezes se elas procuram empresas fora do estado da Bahia, se elas vão buscar em São Paulo, por exemplo, a percepção de valor dela é muito maior do que os valores que são cobrados na Bahia. Então, se você tem consciência de que o segmento ele está bem, de que o segmento cresceu, de que a empresa faz cotações fora do estado, que ela tem noção de valor maior, você vai poder cobrar valores maiores, seja para um workshop, seja para uma palestra. Agora, se você vai se reunir com clientes que são de segmentos menores, empresas menores, segmentos, por exemplo, que vieram da pandemia e sofreram bastante na pandemia, você sabe que essas empresas estão com um caixa um pouco mais apertado, não vai dar para cobrar os mesmos valores. Então, se você quiser utilizar a sua hora para esse tipo de treinamento, você vai precisar mexer no seu valor para baixo. E aí, uma dica importante, utilize as datas menos movimentadas da sua agenda para atender clientes que não conseguem pagar um valor maior. Então, se você tem espaço para negociar isso na sua agenda, as melhores datas, elas vão para os eventos de empresas que têm uma condição de pagar um valor maior. Notadamente, os dias de segunda, terça, em alguns casos a quarta, mas principalmente segunda e terça, são dias de pouco movimento na maioria dos casos. Então, você consegue ter a possibilidade de atender empresas menores com um valor hora menor. E quinta, sexta, sábado, costuma ser uma data mais concorrida, em especial quinta e sexta-feira. Então, tenha noção de o que é o segmento, como é que ele funciona, qual é o seu valor de mercado, como é que está o valor de cobrança das outras empresas, dos seus concorrentes. Levante a informação isso no contexto do seu estado, no contexto do estado, no caso do Sudeste, que tem preços maiores. Tenha uma noção disso para você determinar com mais clareza, mais objetividade e com maior possibilidade de ganho o valor do seu produto, do seu serviço. Beleza? E aí, você gostou desse conteúdo específico sobre a parte financeira? Faz sentido para você? Comenta aqui para mim, faz alguma consideração sobre essa parte de honorários, de financeiro. Você está cobrando muito, está cobrando pouco? O que você acha? O que você está achando? Fala para mim que eu também vou te responder. Me segue nesse canal, ativa o sininho e espalha esse conteúdo para quem você quiser. Vamos fazer a educação com entretenimento chegar em todos os lugares. Forte abraço!